Aquele dia que você acorda com a disposição de fazer segunda-feira, né, gente? Que é um dia melhor pra você acordar e fazer disposição, assim, vai ser o melhor dia da minha vida e tá indo pra fora. Tudo começa aqui, ó, todo princípio é mental. Com base nisso, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que quando eu aprendi eu fiquei chocada. Eu falei, não acredito, não creio que isso é possível. Que tem tudo a ver com autoconhecimento, é uma base de estudo do conhecimento, que a antroposofia estuda, que é a filosofia que estuda a sabedoria do homem. Olha só. Então, você quer estudar uma filosofia que estuda a sabedoria do homem, busque a antroposofia, ele vai explicar dentro desta matéria, dentro deste tema, os setênios, né? Que são os ciclos de mudança que as pessoas têm a cada 7 anos. Isso é um estudo feito por, meu nome do cidadão, Rudolf Steiner. Ele estudou e nos mostra que a cada 7 anos a gente tem uma mudança dos nossos ciclos de existência, como se a gente tivesse a cada período um sentido para viver. Olha aí, descobri isso, minha vida mudou, porque eu consegui fazer o quê? Ainda mais que eu sou coach, eu consegui me planejar. Depois que eu descobri isso, eu descobri mais ou menos, já descobri um pouquinho tarde, né? 30 anos, eu tinha passado aí 2 bons setênios, né? Estou indo acho que pro terceiro, deixa eu ver, 1, 2, 3, para a terceira fase do setênio. Então, para vocês entenderem o desafio de hoje, eu vou explicar um pouquinho, vou colocar assim que aí o sol impacta menos aqui. Vou explicar um pouco sobre cada fase. Então, os setênios explicam o seguinte, que dos 0 aos 7 anos você tem uma fase de desenvolvimento, né? Que é aquela coisa do desenvolvimento físico com aprimoramento da personalidade, né? É onde você vai captar todo o teu mundo externo e tirar suas conclusões para você fazer a formação da sua personalidade. Então, você vai se basear muito na tua formação. Bom dia, Luana! Bom dia, gente! Bom dia! Então, dos 0 aos 7 anos, tudo que você vê ao redor, tudo, você vai repetir. Isso é uma programação, né? Então, o cérebro recebe isso como uma programação formada. E você vai fazer o seguinte, você vai repetir isso ou repelir isso na fase adulta. Vai ser situações que você vai olhar e vai falar, isso é interessante, lá do 0 ao 7. Isso é interessante, o seu cérebro, grava. Ou ele vai falar, nossa, isso, mas nem que manda rezar uma novena, eu quero viver isso, eu quero passar por isso, eu quero ser assim. Aí o seu cérebro repele aquela informação, tá? Isso serve pra tudo, gente. Se a criança vê muitas brigas, se a criança tá num ambiente inserido que tem muitas drogas, álcool, vícios, se a criança é inserida no ambiente musical, se a criança é inserida num lugar que tem muito diálogo ou não, enfim. Ela vai fazer aquela formação da personalidade dela. Esse é o primeiro ciclo, dos 0 aos 7 anos. Dos 7 aos 14 anos, essa personalidade pré-formulada, ela começa a entrar com a opinião, né? Com a formação de caráter da criança, né? A maneira como ela vai se expressar ao mundo vem baseado nessa formação dos 0 aos 7 anos. Então, dos 0 aos 7 anos, ela formou, ela viu, pegou exemplos. 7 aos 14 anos, eu sou isso. Eu sou a reprodução do que eu absorvi até então. Chocante, né? Pois é. Bom dia, Zezé. Seja bem-vindo. Zezé Bruno. Seja bem-vindo aí. Estamos falando dos setênios aqui, o autoconhecimento na prática. O desafio de hoje tem a ver... Então, é importante para vocês que estão aí acompanhando a Semana do Desafio, anotar essas datas que eu tô dando dos setênios. Ou você já entendeu, de 7 a 7 anos, pega a tabuada do 7, tá? As suas idades ali. Porque no final da live eu vou te desafiar, tá? Fazer um exercício que vai enriquecer e aprimorar aí o seu autoconhecimento.
Então, estávamos lá nos 7 a 14 anos, formação de caráter, pegou tudo aquilo que absorveu dos 7 até os 7 anos e jogou. Agora vamos tirar a conclusão de quem sou. Então, começa aquela fase que é hormonal, aquele boom, assim, que eu tô vivendo com meu filho, aquela coisa maravilhosa da adolescência, uma fase abençoada, que você pega, vai formar, tipo, sou criança, não sou criança, sou pré-adolescente, eu não sou adolescente, o que eu sou? Oh, meu Deus, eu não sei quem eu sou, o que eu sou no mundo, eu sou a representação de tudo que eu ouvi e eu senti, mas isso não me representa, então é aquela confusão que todos os pais que têm filhos adolescentes ou que não têm, que vão passar, se prepara que, olha, chicote estrala. Porque a gente acaba, eu ainda mais que tenho essa questão do autoconhecimento, a gente acaba, eu interpretando, né, de uma maneira, tentando ajudar, e a gente, quanto mais quer ajudar, menos ajuda. É incrível essa fase. Que é uma fase realmente de aceitação de identidade física, o corpo cresce, ai, meu corpo é assim, meu corpo não. Então você, na sua aceitação de pensamentos, ai, será que isso é correto? Não é. Então, se não tem um bom direcionamento nessa fase, aí já viu, né? Dos 14 aos 21, desengringolou, né? Dentro dos setênios, eles explicam o seguinte: do 0 aos 21 anos, vem todo esse desenvolvimento físico, né? As pessoas vivem toda esse desenvolvimento emocional, físico, psicológico, toda essa inserção aqui, enquanto a gente está neste plano encarnado, a gente é inserido ao mundo, se descobrindo a sexualidade, descobrindo os sentimentos, descobrindo os pensamentos filosóficos, já entram, né? Nossos questionamentos filosóficos já entram, né? Ai, se eu sei que nada sou, né? E aí, dos 21 aos 28, na verdade, dos 21 aos 63. Não, dos 21 aos 42. Dos 21 aos 42, a gente tem o amadurecimento, e dos 42 aos 63, a gente tem o quê? A gente tem a sabedoria. Eu acho que eu tô adiantada neste negócio. Bem, os meus setênios, eles ficam pensando, gente, mais sábio, barato. Mas então, dos 21 aos 42, a gente tem o amadurecimento. Aí, os ciclos que se iniciam nessa fase de amadurecimento dos 21 aos 42 anos são os ciclos que vão fazer com que nós nos encontremos, tá? Que a gente comece a buscar realmente quem sou eu? É a pergunta que não cala na nossa mente nessa fase. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Aí, quando você não está dentro, vivendo assim, a sua verdade, a sua essência, começa aqueles chicotinhos, sabe? Estralando. Pá! Eu nasci pra fazer nada, eu não sirvo pra nada, eu não me encontro, eu não me encaixo, eu não sei quem eu sou e pá, 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 pá. A pessoa fica ali naquele estado emocional conflituoso com ela mesma, querendo se descobrir, querendo se aceitar. E a situação, ela não entende, porque ela tá vivendo dentro de um ciclo, é natural, entendeu? Entender os setênios pra mim tirou um peso do meu ombro de eu olhar a vida e falar, é um processo natural, eu não preciso me encontrar agora aos 28, né? Eu tenho até os 42. E realmente, dessa fase dos 21 aos 42, é isso? A gente tem a oportunidade, né? Aliás, temos que aproveitar a oportunidade de nos enriquecer, não só na questão conhecimento de vida, mas também de a gente se aprumar na vida, tipo, fazer o pezinho de meia, sabe? Ver o que você quer fazer, quer comprar uma casa, um carro, quer fazer um investimento, quer ter dinheiro. Como que você vai? É um momento de você trabalhar para o teu futuro, tá? É aquele momento de você criar a tua estabilidade na vida, a tua segurança, trazer para o chão a tua segurança, de tenho isso, tenho aquilo. Então, você tem até os 42 anos para fazer isso, tá? Eu defendo que até os 35, né? Mas como 35 eu faço ano que vem, então vamos até os 42 que tem chão. E porque a gente tá com a cabeça fresca, a gente tá com a mente, sabe? A mente tranquila pra viver isso. Bom dia, Leandro, tudo bom, querido? Seja bem-vindo, Tânia.
Dudu. A gente está falando aqui sobre o setênio, sobre a antroposofia, ciclos de mudanças, um estudo que fala das nossas mudanças a cada 7 anos, e aí eu tô na fase dos 35 aos 42 anos, aliás, dos 21 aos 42 anos, que é essa fase de amadurecimento, essa fase de crescimento, né? E dos 35 ao 42, acho que é o limite, assim, de você olhar e falar, cara, é isso que eu quero, é nisso que eu vou investir, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou ser. Porque dos 42 aos 63 é a fase de missão de alma. Não tem como fugir, tá? E aí, depois que eu entendi esse estudo, eu comecei a, né? Eu sempre faço aquela pergunta, a pessoa vem com aquele monte de problema, não, ou vai contar a história de alguém aconteceu isso. Quanta idade a pessoa tinha na época? Ou quantos anos a pessoa tem? Eu já, ciclo. Ou tá dentro do setênio, ou tá bem no setênio, vivendo isso, ou tá dentro do ciclo, que é a que a gente chama de sacode, né? Aos 42 anos a vida te dá o primeiro sacode. Eu acho que eu vou pular a etapa do sacode, porque eu acho que eu tô super alinhada. Mas ela dá aquele sacode em você, tipo, acorda, agora é hora de você olhar para o que você veio fazer. Já te dei tempo suficiente para você amadurecer, se desenvolver fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, para você amadurecer, para você conquistar os seus bens, para você viajar, curtir, fazer isso, aquilo, outro. Agora é hora da gente cumprir aquele acordozinho que a gente, né, assinamos antes de descer aqui, né, como seres que somos, eu como Mariana. Aí a vida começa. Se você tá totalmente desalinhado com isso, vem os sacodes. Os sacodes em forma de doença, de perda de parentes, de perdas de finanças, de dinheiro. E isso acontece dos 42 aos 56 fortemente. Por quê? Aos 42 vem os primeiros choquezinhos, tá? Então, nessa fase eu já pesquisei, né, em alguns casos que eu trabalhei. As pessoas têm doenças severas, né? Já vem uma coisinha que já, como é que fala? Dá aquela estremecida. Você vai assim, ai, tô com nódulos, ou tem algo surgindo ali, enfim, uma hipertensão, alguma coisa assim, algo que deu um acorde, ou veio uma separação. E são os 42, que são coisas leves, né? Você tá recebendo aquela informação, você sabe, você tem 42 anos, pô, tá começando a viver, a vida tá se abrindo, os 40 tá aí, uma outra cabeça. Então, mas você ainda acha que tem tempo para fazer as coisas, e vai, né? Quando você escuta essa chamada da vida, automaticamente você se alinha ao teu espiritual, porque dos 42 aos 63 é uma chamada espiritual. Ela vem para você entrar na tua missão de alma, a espiritualidade que te chama, tá? E aí isso vai depender do qual vertente você segue, do qual caminho, enfim, da qual filosofia religiosa aí, né? Você segue, você vai ser chamado para estar mais o meu gato passando aqui, que bonitinho assim, para você estar mais dentro desse núcleo, enfim, mas para desenvolver a sua espiritualidade. Eu sou espiritualista, não tenho religião, embora eu tenha praticado muitas, eu tenho conhecimento de várias, e eu sou espiritualista. Eu acho que a gente não precisa muito de religião, a gente precisa de Deus no coração, né? E então aos 42 vem essa primeira chamada, aos 52 vem outra, tá? E essa aos 52 é sempre muito mais severa. Então, o choque de realidade é muito maior. Eu já presenciei gente perdendo negócios, assim, milionários, falando que nessa fase perdeu, foi uma ruptura. E com isso, aí eu sempre pergunto, mas o que acontece? Por exemplo, outro dia, recentemente, eu vi o senhor conversando comigo no Uber, ele tava fazendo Uber. E aqui onde eu moro, em Santos, é uma cidade bem de idosos, né? É a melhor cidade do Brasil para se viver na terceira idade. Então tem muito idoso. E ele tava fazendo, não que seja idoso, mas ele tava fazendo, a gente começou a conversar e ele falou que mudou muito o ponto de vista dele, porque ele era aquele macho alfa, né? Machista, que tinha uma opinião convicta, que não ouvia muito mulher, que, enfim, aquela cabeça fechada, aquela mentalidade, né? E ele mudou.
depois que ele perdeu o negócio, nessa fase ele perdeu o negócio, a mulher teve um câncer, o sócio morreu. Olha o tanto de coisa só para esse cidadão acordar, só para esse cidadão alinhar-se à sua espiritualidade, né? E alinhar-se à sua espiritualidade, às vezes é só você se conectar todos os dias, no momento do café da manhã, momento de dormir, vamos rezar, vamos orar, vamos pedir proteção e tal, etc. Só isso. E as pessoas não têm isso, vivem muito no piloto automático. Até os 35, até os 42 anos, vivem muito nesse processo louco de acordar, trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, projetos, sonhos, planos, pá. Chegou, meu filho, dos 42, vamos frear. Pá, vem a vida. Freia, diminui a velocidade, você tá perdendo algumas coisas importantes. Então, dos 42 aos 63 é um alinhamento espiritual que as pessoas vivem, tá? Se você tá alinhadinho, então, assim, vamos deixar o negativo de lado, um pouquinho das coisas ruins que acontecem nessa fase, vamos quando você entra no campo, no fluxo do alinhamento. Dos 42, você recebe um caminho, um trajeto espiritual para você desenvolver, onde você vai ter uma relevância, uma significância maior, uma representatividade maior. Aos 52, você está ativamente trabalhando dentro disso, disseminando, ou semeando, ou já colhendo os frutos disso tudo que você está entregando, que está dentro do seu alinhamento, da sua missão espiritual. E às vezes, gente, não é que você vai ser um pastor, ou que você vai escrever um livro sobre espiritualidade. Não. Às vezes é só você, sei lá, você vai pegar uma causa em algum lugar, uma ONG, você vai se doar para o mundo de alguma maneira. É a sua missão com o mundo, sabe? É a sua missão com as outras pessoas, é a sua missão com o seu acordo espiritual. Tem um livro muito legal chamado Acordos Espirituais, da Aline Schultz, que é o pessoal do Luiz da Serra. Ele é maravilhoso. Ele explica a questão dos acordos, para quem não entende o que é um acordo espiritual, como que a gente vem para cá, para que a gente vem. Esse livro entra nessa vertente, explica claramente. É um livro espiritualista, então você tem que estar com a cabeça aberta para entender um outro contexto, uma outra visão espiritualista. Se você tem assim uma doutrinação mais fechada. Mas é super válido, porque te abre a consciência para uma percepção melhor do teu desenvolvimento, né? E é isso que eu tô falando aqui, autoconhecimento na prática. Entender os setênios é tão importante para você no processo de autoconhecimento, porque te dá essa clareza de quando você tá agora na sua vida, em que momento que dos setênios que você tá alinhado, né? Você tá, por exemplo, igual a mim, eu tô no... Onde é que eu tô? Dos 28 aos 35. Eu fiz um resuminho aqui, ó, bem rabiscadinho. Então, do 0 aos 7, a formação psicológica e emocional da criança, né? Dos 14 a 21, a liberdade. É a liberdade com responsabilidade. Dos 14 a 21, fase boa, né? Ai, minha adolescência. Acho que a fase melhor mesmo foi a de infância. Tem outra, né? Responsabilidade zero, né? Dos 14 a 21, liberdade e responsabilidade. Aí, dos 21 aos 28, os pés no chão, é o momento que a gente toma aquele solavanco, pá, faculdade, curso, o que eu vou ser, o que eu vou fazer, deixa eu... Aí você bota o pé no chãozinho e começa a caminhar, mas ainda sem muita certeza, né, porque a vida é uma caixinha de surpresa. Você tá lá todo querendo saber, vou estudar o quê, fazer que área, que... E, na verdade, nem é tudo isso. Então, tem dos 21 aos 28, essa fase de colocar os pezinhos no chão. Dos 28 aos 35, que é esta fase que eu tô vivendo, é a consolidação, né? Consolidação. Isso. É o seu consolidar, é isso que eu falei. Você prover, né? Você guardar suas coisinhas, fazer teu pé de meia, ter o seu dinheirinho, ter a sua carreira, ter a sua... sua definição. Por exemplo, aos 28, para você ver como casa. Então, dos 21 aos 28, é os pés no chão. Aos 28 eu conheci o coach. Foi a primeira formação de coach que eu fiz. Foi em 2012, eu tava com 28 anos. O coach apareceu pra mim assim. E aí a minha cabeça fez assim. Abriu. Pum! Nunca mais foi a mesma, graças a Deus. E daí dos 28 até então é só estudo, autoconhecimento, imersão e mais coisa, e mais porta ainda, abrindo e eu invadindo, eu buscando. E os setênios foi esse estudo, né, da antroposofia.
foi uma das coisas que apareceu nesse ciclo de consolidação, né? Que é isso que eu busco, assim, agora eu já sei, eu tô numa consolidação profissional, de vida, com meus filhos, vivendo a minha independência, sendo aqui, né, eu e eles, e buscando realizar agora maior, né? Expandir, mas já muito certa do que quero, do que vou fazer. Isso é o ciclo que eu tô vendo. Então, tá vendo? Eu estou alinhada. A gente se alinha. Ah, mas isso torna a vida mais fácil? Não, eu não gosto dessa palavra fácil, né? As pessoas esperam que tudo seja fácil. Ela fica mais leve, porque você fica tranquilo, sabendo que não precisa ter pressa. Você não precisa ter pressa. Tem então 7 anos para fazer essas coisas. Vou fazer aqui, né? 7 anos. Mas você sabe que tem um limite ali, que não pode passar daquilo, entendeu? Que daquela fase para lá. E brasileiro é aquela coisinha que gosta de deixar tudo para a última hora. Você sabendo, tendo esse estudo, esse conhecimento, você começa a entender onde você tá, se tá alinhado, se não tá alinhado, se dá pra ter que correr, se dá pra ir devagar. Dos 28 aos 35, a consolidação, né? Dos 35 aos 42, a autenticidade, você começa a ser muito mais você. Eu já sou muito mais eu hoje, graças a Deus. Eu acho que eu vou ser muito mais eu amanhã também. Todo dia eu melhoro um pouquinho, né? Melhoria contínua. Dentro do coach, a gente vive isso. Todo dia muito melhor do que ontem, né? Hoje é melhor do que ontem, né? Isso aí. Melhoria contínua. Mas é o momento da autenticidade, das pessoas serem quem elas são, assim, com mais leveza, sabe? Já entendeu muita coisa da vida e viu que não dá pra ficar... Que bom, Leandro. 38. Então, essa é a fase da autenticidade. Já entendeu muita coisa, ver que não dá pra ficar vivendo muito de aparência, do que as pessoas querem que você viva, do que você quer que as pessoas te vejam como você quer, né? Não, é uma fase de aceitação. Então, você se aceita, você já olha e se orgulha muito do que fez, se respeita suas perdas, os seus erros. Você tá muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais de boa, né? Entra aí aquele ciclo do amadurecimento, né? O ciclo do amadurecimento é até os 42, que é dos 21 aos 42. E dos 35 aos 42 entra aí o amadurecimento junto com a autenticidade, né? Mas agora, nesses tempos mais modernos, as pessoas, graças a Deus, estão buscando ser mais elas mesmas, estão buscando ser mais autênticas. Isso é muito bom para o nosso tempo. E dos 42 aos 49, aí entra aquele alinhamento espiritual que eu falei, né? Entra a espiritualidade começa a puxar a orelha. Porque nós somos uma essência espiritual, né? Dentro dessa carne matéria, carne emprestada aqui dentro do nosso planeta. A gente sai daqui e devolve para ela essa matéria que não foi emprestada. Esse ser bonitinho aqui, ele devolve para mãe, que foi me concedida essa experiência, essa oportunidade. E a gente é um ser espiritual, nossa consciência. Hoje eu tava com meu pai aqui, que barato a gente falando sobre isso. Ele, mas o que você acha? Eu falei, pai, eu tenho assunto pra caramba. Porque meu pai nunca acreditou muito nessa coisa da espiritualidade. Ele tá com 56, ele tá no setênio, pá! A última chamada, assim, do pé da orelha até os 63 anos. Ele tá nessa fase final. E aí a gente conversando sobre isso, achei muito fofo, né? Explicando isso pra ele que... mas o que tem depois? Eu falei, pai, depois tem o eterno. Depois é o pra sempre. Aqui é só uma fase, aqui é só um momento de aprendizado, de se conhecer, de eliminar sentimentos tóxicos e ruins, que a gente tem essa falta de perdão, essa coisa de fazer as coisas, o que o ser humano tem desde os primórdios, de fazer justiça pelas próprias mãos, de desejar mal para os... Isso a gente vem tudo limpar aqui, gente, porque é aqui que a gente tem esse confronto com essas energias, com essas energias emocionais. É aqui que a gente consegue viver essas experiências. Lá no plano dito da eterna, onde é nosso lar de verdade, não temos isso. É todo mundo maravilha, todo mundo maravigold, porque tira essa coisa que algumas pessoas gostam de chamar das sombras, né? Sentimentos treval. Não. Eu penso da seguinte forma: se Deus é criador de tudo,
Ai, esse dia tá lindo, depois eu vou mostrar pra vocês. Se Deus é criador de tudo isso que eu estou olhando agora, tudo isso que a natureza fez e que deu inteligência para o homem criar também, ele também é criador dos sentimentos bons e ruins. Então, o sentimento ruim é ruim mesmo. Mas foi Deus que criou? Então, isso é para vocês pensarem, né? Vão refletir. Então, eu vou assim, não existe para mim o lado ruim e o lado bom, acho que tudo é construtivo, tudo existe para que a gente nos melhore. Se pensa bem, pensa na pior pessoa que já passou na sua vida, que fez um rasgo maravilhoso, ela deve com certeza ter passado num setênio, numa faixa de ciclo, assim, porque ela foi instrumento e ferramenta para você acordar em alguma coisa. Em alguma coisa você acordou naquele momento que aquela pessoa, que você chama de tudo que é nome de bom, ela serviu, entendeu? Aos 21 anos eu fui mãe, olha aí, né? Entrei no meu setênio dos 21 aos 28 sendo mãe. E eu dou graças a Deus, porque eu costumo dizer, se eu não tivesse tido meu filho, a grande responsabilidade de ter meu primeiro filho, e eu já tinha feito um aborto anterior, né? Aos 16, sozinha, assim. Eu tive umas fases trash, gente. A minha fase agora é porque tá alinhadinha, mas eu, tomei muito sacode na vida. Do mesmo pai do meu filho, e o pai do meu filho vazou, né? Me deixou com a bronca sozinha. Então eu não pego ele como ruim. Eu acho que ele não é uma pessoa responsável de jeito nenhum, porque até hoje meu filho tem 13 anos. Mas se eu não tivesse tido ele, eu não tinha entrado no senso da responsabilidade, que o CT nos explica. Dos 14 ao 21 é a liberdade com responsabilidade. E eu era totalmente liberdade, responsabilidade zero, né? Embora eu fosse atleta, embora eu tivesse todo... Mas a minha cabeça era muito mundo, era muito... Sei lá, se eu não tivesse filho, eu era mochileira, com certeza. Eu tenho uma facilidade para me mudar tanto, acho que minha família nem saberia onde eu estaria. Então, meu filho me trouxe esse senso de, vamos lá, faculdade, estudar, conquistar, batalhar, pá. E eu fui, muito desbravadora, vambora, né? Minha mãe disse, para quem pariu o Matheus que balança, eu olhei pra cara dela e falei, até tu, Brutus. Então, realmente, eu criei meu filho na raça, assim, sem saber nada aos 21 anos. Foi uma fase de ciclo, entendeu? Aos 28, pá, entrei no universo, no mundo do coach, outro ciclo. E agora, tô indo aí pros 35, que me aguarda, né? 42, 49, espiritualidade, 45 aos 50, aos 49 aos 56, que é a fase final de cobrança dos setênios, é uma revisão, né? 49 a 56. Você vai fazer uma revisão dos 49 a 56 de tudo que você viveu, né? Vai lá, meu amor. Obrigada aqui pela audiência, tá? Todos os dias, desafio autoconhecimento na prática. A gente tá no 4º dia, são 10 dias. Então, amanhã tô aí de novo, tá bom? E aí, sempre desafiando. Eu vou colocar depois o post com o desafio do dia, você acompanha aqui no meu perfil. Obrigada pela audiência. Então, dos 49 aos 56 é a fase da resolução, né? Um resumão que você vai fazer, vai olhar tudo, vai falar, meu Deus, e aí, dá tempo, tô devendo alguma coisa, tal. Vai fazer aquele resumão, e dos 53 aos 63 é a sabedoria, né? Aquilo que você faz a compilação toda da sua vida e você realmente tem discernimento para tomar as melhores escolhas, para aconselhar, para viver de um modo mais alinhado com a tua essência, com quem você realmente é, com quem você nasceu para ser. E é tão lindo, né? Então, entender tudo isso, gente, quem quiser pesquisar, joga lá no Google, antroposofia, ciclos de mudanças, você vai encontrar um aprofundamento do assunto, porque entender tudo isso te traz clareza, né? Quando a gente tem clareza, a gente tem um melhor direcionamento. Ter clareza de vida é maravilhoso, porque você consegue enxergar para onde você vai. Aquela frase batida de, né, livros, tipo Alice que disse, né? Perguntaram pra ela. Quem não sabe onde qualquer caminho serve, né? Então, você precisa saber onde você tá pra você tomar a melhor direção na sua vida. E com base nesse estudo do Rudolf Stein, você tem uma melhor direção. Então, pra quem acompanhou agora, do começo ao fim, quem não, eu falei isso, bota lá no Google Antroposofia, a mudança de ciclos, que você vai
encontrar o assunto. Eu quero que você faça um apanhado. Eu te desafio hoje a fazer um apanhado, refletir, pelo menos hoje, durante o período do desafio. É legal hoje que tá fresco, você acabou de ouvir, senta aí, perde, né? Ganha uns 10, 15 minutinhos para olhar a tua vida e fazer esse mapeamento, assim, para você entender onde você tá hoje na sua vida, se você tá alinhado ou não com esse estudo dentro dos ciclos de mudança e o que você pode fazer para se alinhar. A partir do momento que você responde essa pergunta, você entra no fluxo perfeito da existência. Você vai começar a viver os ciclos com mais responsabilidade, com mais autorresponsabilidade, entendendo que quando chegar aos 42 anos, que é o ciclo da espiritualidade, e você for receber o seu chamado de missão de alma, e você vai entrar nesse fluxo de missão, de opa, agora vamos lá, o que a vida me... Você está pronto, você está preparado, você está alicerçado. Ou se você já está vivendo dentro dos 42 aos 56, esse período de entrega de missão. Se você está dentro desse período, analisar bem o que você está deixando para trás, o que você não está percebendo que não está alinhado com esse momento dos setênios, com esse momento desse ciclo, né, desse estudo, que fala que a gente tem que estar alinhado com a nossa essência divina. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Vai rolar o post aqui. Eu vou deixar escrito lá o desafio no post. Eu espero que vocês façam, porque aqui é autoconhecimento na prática. Eu dei o conteúdo, disse qual é a melhor maneira de você tirar um bom proveito disso. E agora é com você, né? Porque o autoconhecimento é pessoal e intransferível. A minha maneira de crescer e me desenvolver é uma, a sua é outra. As ferramentas podem ser a mesma ferramenta, porém, a maneira de interpretação e de desenvolver essa ferramenta é pessoal, é única, é intransferível. Nem sempre vai ser do mesmo modo que foi pra mim, tem que ser pra você. Tá bom? E voltando a repetir, as lives não vão ser salvas, então 7 horas da manhã, amanhã eu tô aqui de novo. 21 horas hoje eu tô no Facebook falando do conteúdo Semana do Autoconhecimento na Prática, porque eu tenho novidade, mas eu vou falar só amanhã pra quem estiver aqui comigo. Um beijo grande! Bom dia, ótima segunda-feira, uma semana abençoada e iluminada pra nós, que nós possamos ter aí todo o nosso alinhamento. A gente entra no fluxo perfeito da sincronicidade, que a gente esteja alinhado com o divino, para que ele possa dar tudo aquilo que a gente pensar com o coração, com a alma, desejar, seja nos entregues, tá bom? Uma semana de luz aí para todos vocês, um dia extraordinário. Tchau! Vou mostrar um pouquinho do sol aqui de hoje, aqui, ó, que dia lindo. Olha que dia maravilhoso, tô esperando vocês aí. Eu espero que vocês tenham muitas bênçãos. Volta aqui pra mim. Muitas bênçãos e muitas colheitas aí. Tchau, tchau.